Bom, pessoal, eu não fiz a apresentação tá, para essa aula porque é bastante teoria, tá? E é muito questionamento, então eu vou aproveitar o próprio questionamento aqui da nota de cinemática, tá? Da nota de aula, tá? Para a gente poder começar logo essa parte de corpo rígido, tá? Então, deixa eu dar aqui um zoom, tá? Então, do mesmo jeito que a gente já tinha visto lá em cinemática, tá? Qual é o grande problema da trabalhar com corpo rígido no espaço? Tá? Você tem que considerar a rotação, tá? Você vai ter a rotação em relação a um determinado referencial. Tá? O corpo vai rotacionar em torno de um eixo, geralmente, né? Ou em torno de vários eixos simultaneamente. Que no fundo é a rotação em torno de um eixo no espaço sempre. A gente viu lá que por Euler toda a rotação pode ser expressa lá por uma rotação em torno de um eixo, tá? Por mais estranho que ele possa ser, é um eixo só. Tá? E a gente vai surgir com outra quantidade, tá? Física, né? Que é a quantidade de movimento angular. A gente trabalhava antes só com a quantidade de movimento linear, lá na segunda lei de Newton, que a gente vai passar a trabalhar com a quantidade de movimento angular também. Tá? Então agora nós vamos ter, teoricamente, para um corpo, 6 graus de liberdade. Então eu vou ter que ter 6 equações diferenciais de movimento, teoricamente. Uma para cada grau de liberdade. A lei de Newton me dá 3 equações diferenciais. E aí eu vou ter que ter uma segunda lei para pegar a parte de rotação, porque a translação a lei de Newton cobre, né? Então, a lei de Newton fica nessa forma, né, que a gente já viu, que é a variação da quantidade de movimento. E você vai ter a quantidade a lei de Euler, tá? Que é a variação da quantidade de movimento angular, tá? Lembrando sempre, na lei de Newton, você tem que escrever tudo em relação a todos os entes envolvidos, tem que estar associados ao referencial inercial, porque a lei de Newton só vale para o referencial inercial, tá? E você pode no final sempre, tá? Que é o que a gente fazia para simplificar o equacionamento, variar o referencial que você está escrevendo a equação. Mas a aceleração que você está escrevendo, a força que você está escrevendo, é sempre em relação ao referencial inercial. É a força em relação ao referencial inercial, escrita em um referencial qualquer. Mas a força é em relação ao referencial inercial. Senão não é válida a equação, você está cometendo um crime físico, tá? A lei de Euler é a mesma coisa, tá? Só que uma peculiaridade da lei de Euler, tá? É que você geralmente acaba escrevendo ela no referencial do corpo e depois a gente vai ver por que a gente acaba sempre trabalhando com ela no referencial do corpo. Por enquanto, assumam isso como uma verdade, tá? Então, você pegando aqui a equação de Euler, né, que é soma de momentos igual a variação da quantidade de movimento angular, tá? Você passar isso por referencial do corpo. Então, você pega a matriz de rotação do inercial para o corpo. Essa é de solidário ao corpo, tá? Essa é de solidário, tá? E aí você multiplica pela esquerda, tá? E aí você faz aqui dentro, tá? Aqui no o movimento angular, você já escreve ele em relação ao corpo, tá? Então, eu multipliquei a esquerda aqui pela transposta, né? Para levar do inercial para o corpo. E aqui eu já tinha escrito já. Fazendo aqui a derivada, né? Então fica T transposto T ponto H mais T transposto T H ponto. Tá, isso daqui, esse termo aqui, T transposto T ponto, é a velocidade angular, é o vetor, a matriz antissimétrica associada ao vetor velocidade angular do corpo em relação ao referencial, escrito no referencial do corpo, tá? Que está demonstrado aqui embaixo. Aqui, ó, se você ver aqui, eu tenho aqui a velocidade de rotação, a matriz antissimétrica associada ao vetor velocidade angular
do corpo em relação ao referencial inicial, escrito no referencial inicial, é T ponto T transposto. Pré-multiplicando e pós-multiplicando pela transposta, pré-multiplicando pela transposta e pós-multiplicando pela matriz de rotação, tá? Esse cara aqui cancela com esse, porque a matriz é ortogonal. Então você fica aqui. E isso aqui muda o referencial, né? Pré-multiplicar pela transposta, multiplicar pela matriz de rotação e pela transposta, você muda o referencial. Então, sigma SS, sigma tio, ômega tio SS é T transposto T ponto. Então, isso aqui nada mais é do que ômega SS tio H0, e isso aqui da identidade. Então, a lei de Euler, tá, da forma mais comum, tá, mais comum de se ver, é que essa aqui, você fala que o somatório de momentos externos é igual a derivada do valor de momentos em relação ao ponto O é igual à variação da quantidade do movimento angular em relação ao ponto O descrita no referencial do corpo, mais a matriz, o produto vetorial entre o vetor velocidade angular do referencial solidário ao corpo, escrito no referencial do corpo, vezes o vetor quantidade de movimento angular em relação ao ponto O, escrito no referencial do corpo. Tá? Fica complicado de falar, mas a equação é relativamente simples. Tá bom. Vamos ver agora como é que fica a equação para um corpo rígido. Tá? Vamos fazer a parte primeiro, movimento linear, quantidade de movimento linear, depois a gente faz a quantidade de movimento angular. Tá? A gente sabe que a quantidade de movimento linear para uma partícula, né, é mr ponto. Tá. Se eu pegar agora n partículas, então se eu quiser saber a quantidade de movimento linear desse sistema, eu vou pegar todo mundo, vou fazer o somatório vetorial desses produtos, massa, velocidade. Tá? Então, tá, eu defino como sendo o centro de massa, tá, a média ponderada de mr, ou seja, da massa vezes os vetores de posição dividido pela soma das massas. Isso é a posição do meu centro de massa. E aí eu defino, tá, quem é o centro de massa. O centro de massa é a média ponderada dos vetores de posição pela massa total. Tá? E só que se você pegar essa equação da definição do centro de massa e derivar no tempo, tá? Você vai chegar aqui na equação que é mr ponto, somatório de, ou seja, somatório m vezes a derivada da posição do centro de massa, ou seja, a velocidade do centro de massa, é igual ao somatório de mi r ponto, que a gente definiu como sendo a quantidade de movimento linear do sistema. Então, a quantidade de movimento linear de um sistema de partículas é igual à quantidade de movimento do seu centro de massa. Tá? Ou seja, toda a parte de translação eu posso agrupar no centro de massa. E vou agrupar só com o centro de massa no que diz respeito à translação. Tá? E aí, generalizando, né, faço muito que cada partículazinha, na verdade, é um dm, é um diferencial de massa, que pertence a um grande corpo rígido. Tá? Você tem que a quantidade de movimento linear do sistema é integral de r ponto dm ao longo de todo o corpo. Tá? Lembrando que todos esses vetores estão escritos no referencial inercial. Tá? Então, vamos analisar agora, tá, a velocidade, tá? Considerando agora que eu quero saber um outro ponto do corpo, tá? Estou trabalhando agora com um ponto que não é coincidente com o meu centro de massa, tá? A equação continua sendo a equação de segunda lei de Newton tem essa forma, ou seja, a somatória das forças mr2 pontos do centro de massa em relação ao referencial inercial, tá? E aí
vem a grande sacada do corpo rígido, né? Se a gente está falando de corpo rígido, eu não tenho aceleração relativa, eu não tenho velocidade relativa, tá? Então, por um ponto qualquer, tá? Você tem que a segunda lei de Newton vai ficar m vezes a aceleração desse ponto mais a matriz de rotação, tá? Se eu tiver o meu referencial não estiver no centro de massa, tá? Então, a lei de Newton vai ser expressa como sendo a aceleração desse ponto, que eu estou considerando como origem do meu referencial, mais toda a parte de rotação, o ômega tio ponto mais o ômega tio ao quadrado, vezes TI, vezes o vetor que liga o ponto, a origem, ao centro de massa. Ou seja, eu vou considerar como se fosse a rotação do centro de massa em relação a esse corpo, que eu vou ter que considerar essa... Se o corpo estiver girando, né? Eu tenho que considerar que eu só tenho translação pura, translação pura no centro de massa. Então, se eu estou considerando outro ponto, eu tenho que considerar também a rotação do corpo para calcular a lei de Newton. Então, geralmente, você vai querer colocar o seu referencial no corpo junto com o centro de massa, tá? Mas existem outros motivos que podem fazer com que você não queira colocar ele lá, por causa da rotação. Como a rotação vai ser mais complicada, você vai sempre privilegiar simplificar a rotação em detrimento da translação, porque a translação você vai saber resolver de uma forma muito mais fácil, tá? Mas fica aí já logo a dedução da equação, tá? Eu estou passando rápido porque é bem simples, tá? Não tem nem muita figura, nem muito o que desenhar, muito o que mostrar. A simples abstração já resolve, tá? Agora vamos trabalhar com a quantidade de movimento angular de um corpo rígido, tá? Sempre que foi possível, a gente aproximou o nosso corpo de uma partícula para poder desprezar a rotação. Mas nem sempre isso é possível e nem sempre a força... você aplica a força no seu corpo de tal forma que, devido à distribuição de massa e o ponto de aplicação da força, ele roda. Então você tem que considerar essa rotação. É importante você considerar isso, tá? Então, nós vamos ter que ter mais 3 equações diferenciais que vão vir lá da lei de Euler. Tá. Então vamos desenvolver melhor quem é esse vetor quantidade de movimento angular, tá? Quem é a quantidade de movimento angular? A quantidade de movimento angular é o produto vetorial entre a quantidade de movimento angular em relação ao ponto A. É o produto vetorial entre o vetor que liga cada massa ao ponto A, que é ρ(I)A, vezes a quantidade pela quantidade de movimento linear dessa partícula, tá? Então fica ρ(I)A(I), porque tem que ser sempre em relação inercial, vezes MI, R.I, I. Tá bom. Já tem um erro aqui, já você tem que corrigir. Tá, então, para um sistema com N partículas, né, você tem que a quantidade de movimento angular vai ser o somatório desses produtos vetoriais. Beleza. Agora, quem é RI ponto? Então, RI ponto, eu posso jogar o meu referencial lá no ponto A. Então, RI ponto é RA ponto mais sigma tio BI, que seja a velocidade de rotação desse referencial solidário ao corpo, B ou S, tá? O corpo vai ser sempre B de body ou S de solidário, tá? Mas cheguei, eu acho que eu vou usar sempre B, tá? É o sigma tio B vezes esse braço, que é esse vetor que liga o ponto A ao ponto I, tá? Eu coloquei aqui, vai ser sempre esse ρ, para fazer aqui dar essa noção desse braço de momento. Mas ρ, nota que já está no inercial, tá? Por isso que não tem a matriz de rotação. Eu já joguei tudo pro inercial, por isso não tem a matriz de rotação ali no meio. E lá no último termo é a velocidade relativa entre I e A. Só que nós estamos trabalhando com corpo rígido, então não há movimento de translação interna, né?
Se por referencial fixo no corpo, os vetores são todos constantes. Então, ρ ponto e A igual a zero. Então, pega essa equação aqui e substitui aqui em cima. Tá? Então fica que H, a quantidade de movimento angular em relação ao ponto A, escrito no referencial inercial, é igual ao somatório do produto vetorial de ρ e ρIA, do braço de momento de cada partícula em relação ao ponto A, vezes a massa MI, vezes a descrição da velocidade em relação ao ponto, em relação ao referencial inercial, passando pelo ponto A. Tá. E aí a gente pode separar isso aqui em dois somatórios. O primeiro termo e o segundo termo. Rho til, I, A, I, MI, RAI ponto, mais somatório de M, Rho til, MI, sigma, BI, blá blá blá. Tá. Analisando o primeiro termo, tá? Eu posso pegar a massa e jogar para dentro da matriz aqui, tá? E da mesma forma, como R.A independe de I, independe da massa, do elemento que eu estou levando em consideração, eu posso colocar em evidência direita aqui e calcular esse somatório aqui. Tá? E aí, só que MI, e o til pode sair do somatório, né? Ficar isso, na verdade, é esse somatório til, tá? O til subiu para cima do somatório. Quem é somatório de MI, ρI, AI? É o centro de massa. Então esse somatório é a massa vezes o braço do centro de massa em relação a A. Logo, esse primeiro termo fica massa vezes posição do centro de massa em relação ao ponto A, escrito no referencial inercial, esse I aqui não existe, tá? Vezes R.AI. Aí vem uma jogada, né? Se você quiser pegar o centro de massa, na verdade pegar o ponto A e jogar no centro de massa, esse braço fica zero. Logo esse termo se anula. Pum, anulei esse termo. Beleza. Então a quantidade de movimento angular é MI, ρI atil, sigma, ômega, ρ. Tá. Vamos passar para o referencial do corpo. Beleza. Multiplica pela matriz de rotação à esquerda. Tá? Multiplica dos dois lados. Tá bom. Se você olhar aqui, tem um espaço vazio aqui. Logo aqui eu posso encaixar uma identidade e aqui eu posso encaixar uma identidade. Uma identidade que vai ser T transposto T. T transposto T. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui fica T, ρ, T transposto. Mudei de referencial. T, ρ, T transposto. Mudei de referencial esse cara aqui. E aqui fica só T. Tá errado aqui também. Aqui é T e B. Tá? Aqui eu mudei de referencial também. Tá? Logo, a equação fica dessa forma aqui. Aqui tá errado. Tá? Aqui é T e B. E aqui é I. Tá? Ali é I. Onde está evidenciado. Então, HAB, ou seja, a quantidade de movimento angular em relação ao ponto A descrito no referencial B, é somatório de MI, ρI til AB, ômega BI, P, ρI AB. Tá. Considerando que, né, pela hipótese de corpo rígido, ρI AB é constante. E é possível, tá? Cada massa por uma massa infinitesimal dm, que pode ser expressa por uma massa específica vezes um dv, que pode ser um dx, dy, dz, tá? A gente pode escrever essa equação, tá? De acordo com essa integral, que pode ser uma integral triplo aqui desse lado,
E que, fazendo as contas, tá? Porque ρ vai ser um XYZ, sempre, tá? O ômega é ômega x, ômega y, ômega z. E ρ vai ser um XYZ. Então, você fica com essa expressão aqui, que pode ser simplificada por esse produto matricial, tá? Produto vetor, sem estresse. E aí, isso aqui, tá? Como o ômega vai ser não depende de x, y, z, pode sair da integral. E a integral pode passar para dentro da matriz. Ou seja, é uma matriz de integrais, tá? Vezes esse vetor. Isso é a quantidade de movimento angular. E quem é essa matriz aqui, tá? Essa matriz aqui é o nosso tensor de inércia, nosso I, nossa matriz de inércia, tá? Ou seja, HAP igual IAB vezes ômega AB, tá? E aí você conseguiu definir quem é o vetor velocidade angular, quantidade de movimento angular em relação ao corpo. Está escrito no próprio corpo. Tá, e aí surge a matriz, que é o tensor de inércia. Tá, essa matriz está intimamente associada à distribuição espacial do corpo em relação ao eixo que você está trabalhando. Tá? É altamente importante aplicar corretamente a matriz, porque ela que diz se o corpo vai apontar para frente para o lado, se vai afundar ou não vai afundar. Tá? Então, e outro fator importante, né, que como você pode ver aqui, a matriz ela não é diagonal. Então, uma velocidade em z gera uma quantidade de movimento angular em x. Uma quantidade de movimento angular em x, uma velocidade em x, gera um movimento em z. Por quê? Porque o movimento é acoplado, tá? Porque eu tenho produto de inércia. Então, já passando aqui para a parte de nomenclatura também, tá? Os elementos da diagonal são os momentos de inércia, os elementos fora da diagonal são os produtos de inércia, tá? Quando você tem algum tipo de simetria, você anula os termos relacionados a esse plano de simetria. Eles vão ser zero. Quando você tem o corpo totalmente simétrico, em relação ao referencial que você está trabalhando, tá? A matriz vira diagonal. Beleza? Geralmente ele vai tentar sempre buscar referenciais que mantenham ou preservem a simetria do problema, para poder simplificar a nossa matriz de notação. Tá? Sempre é possível, tá? Deixa eu ver aqui qual é o próximo passo que eu falo. Tá. Sempre é possível. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, vamos lá. Por que a gente trabalha sempre no referencial do corpo? É mais importante falar isso agora, tá? Por que a gente trabalha no referencial do corpo? Porque a matriz de inércia é chata de calcular. É uma integral tripla. São 9 integrais triplas para resolver. Então, se a cada instante eu tivesse que calcular 9 integrais triplas para resolver, seria um problema numérico chato de resolver, podendo causar instabilidade numérica, acúmulo de erro, várias outras coisas. Tá? Só que se você trabalhar no referencial do corpo, ele é constante. Porque o corpo, a princípio, não varia com o tempo. O corpo está constante, a massa está constante, então está tudo constante no referencial do corpo. Então vale muito mais a pena trabalhar no referencial do corpo, manter o meu tensor de inércia constante e me virar para rotacionar esse negócio depois, do que ter que ficar a cada instante de tempo renovando as minhas matrizes. Tá? Se o meu ponto não for o centro de massa, volta aquele termo lá no primeiro termo, tá? Não fica só o segundo que a gente tinha chegado aqui. Volta esse termo aqui. Tá. Então vamos lá. Mas se eu quiser botar um referencial parecido com paralelo ao meu referencial inercial, o meu referencial do corpo, que é no centro de massa. Tá, você pode usar
o teorema de Steiner, tá? Que é dado por essa equação aqui. E se você quiser rotacionar a sua matriz, basta multiplicar e pode multiplicar pela matriz. Você pré-multiplica pela matriz e pode multiplicar pela transposta. Resolvido o problema. Só não dá para transladar direto. Você pode transladar usando Steiner, mas rotacionar tem que rotacionar desse jeito. Pré e pós multiplicando. Tá? Outra coisa que eu não falei, tá? Que é importante. Os momentos principais de inércia, as direções principais de inércia, o que são isso? Tá? Os momentos principais de inércia são os momentos. Se você tinha lá uma matriz de inércia que não era diagonal, você sempre pode diagonalizar uma matriz, tá? Que é usando os autovetores e autovalores, tá? Esse é um conceito que vocês vão buscar lá do básico, tá? Os autovalores vão ser os momentos principais de inércia de uma matriz e os autovetores vão ser a direção dela. Ou seja, você vai sempre multiplicar. Quando você calcular os autovalores, pegar uma matriz de inércia cheio de elementos fora da diagonal. Você quer saber qual é a relação, qual é a direção que você tem que trabalhar para você poder não ter mais os produtos de inércia, só um momento de inércia. Você acaba tendo que calcular os autovalores e os autovetores associados a essa matriz para poder chegar nesse resultado que você quer, tá? Vamos lá, agora é a parte mais importante da aula, que é a variação da quantidade de movimento angular. Tá, a gente calculou aqui, tá? Essa equação aqui, por um ponto qualquer. Tá, então vamos calcular aqui por um ponto qualquer, tá? A variação da quantidade de movimento angular para poder aplicar lá na segunda lei de Newton, na lei de Euler, desculpa. Então, você tinha aqui somatório de MA igual a H ponto A, S mais HSS, HSA. Tá. Pega lá em cima a equação e substitui, aplicando a equação de baixo. Então fica derivado do primeiro termo mais o segundo termo vezes a definição da quantidade de movimento angular. Tá bom. Abrindo essa equação aqui, a derivada da matriz de inércia vezes ômega A mais BIA IAB, a derivada da velocidade angular. E aqui a derivada desses termos aqui. Tá. Mais a derivada desse cara aqui. Mais a massa vezes a derivada desses caras aqui. Mais a massa vezes a derivada do segundo. Mais esse terceiro termo aqui, que eu não vou abrir agora. Tá, eu sei que o tensor de inércia é constante no tempo, então a derivada dele é zero. E aqui eu estou também cancelando porque não, cancelando aqui não. Tá. Aqui, cancelo esse termo aqui. Porque esses vetores, né, os braços são constantes. Então não tem a variação dos braços. Então eu fico com I de ômega AB dt mais M Rho B R ponto AB mais sigma BB e AB ômega A B mais M Rho AB R ponto AB. Tá. Pegando esse termo aqui e esse termo aqui, eles combinados geram M Rho AB til R dois pontos, tá? Eles fazem aceleração. Aqui tem o componente de rotação, aqui está o componente de aceleração. Então fica IdA de ômega dt, IdA ômega AB dt, mais sigma B, tá? Esse S aqui não existe, vezes I ômega AB, mais M Rho til R dois pontos A. Tem um termo de aceleração, aqui um termo de rotação, aqui outro termo de rotação. Tá, e aí sobre essa forma aqui, que é a forma, uma das formas finais, tá? Da equação, vem algumas questões que são importantes.
tá? Essa é a fórmula que a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Só que tem algumas coisas importantes, tá? D ômega A, B não é aceleração angular. Por quê? Você só pode derivar um vetor em relação ao referencial inercial. Você não pode derivar um vetor em relação ao referencial que chega junto com você. Para isso, você tem que pegar, tá? Para eu poder derivar um vetor, tem que jogar ele para o referencial inercial para poder derivar. Então, fazendo essa conta aqui, tá? Você vê que d ômega A, B, na verdade é TB ômega A, que é igual a T sigma ômega A. Tá? E aí você chega aqui, d ômega A, dt é d ômega ponto T, é T ômega ponto, né? Mais T ponto T exposto, tá? Aí outra coisa, o termo R dois pontos A em relação a B, escrito no referencial B, é a aceleração linear absoluta, só que escrito no referencial do corpo. Aí outra coisa, tá? Sigma B, ômega maiúsculo B é diferente de ômega maiúsculo A. Por quê? Eu posso ter um corpo que gira em relação ao referencial que teoricamente está fixo no corpo, tá? Não é muito comum, mas acontece. Então, ômega AB ou ômega a velocidade angular de A é a velocidade angular do referencial B mais a velocidade angular relativa entre eles, tá? Então não confunda a velocidade do referencial com a velocidade do corpo. A maioria dos problemas vai ser igual, mas nem sempre é igual, tá? E nos casos que é igual, simplifica a equação, por quê? Esse termo aqui vai a zero. Bom, pessoal, leiam a nota de aula. É importante vocês darem uma boa lida nela, tá? Não tem como simplificar a teoria. Eu cheguei no máximo de explicação que eu podia fazer em termos de dedução de equacionamento, tá? E durante a semana agora eu vou preparar mais alguns vídeos com os exemplos introdutórios da matéria, para a gente poder rachar nos exemplos mais complicados e avançar na matéria. E não vou perder muito tempo nessa parte de corpo rígido, não. Beleza?